Fala Brasil, beleza, gente? Tudo jóia? Olha, eu vou continuar o nosso assunto sobre eutrofização nessa aula gravada, uma vez que essa semana nós vamos ter simulado na terça-feira e sexta-feira a aula vai ser cedida para Carla conseguir terminar os conteúdos dela e as atividades dela. Logo depois a gente tem a nossa semana de folga, né? A semana da criança, e portanto ficaria um tempo muito grande para a gente conversar sobre esse assunto, né? E não perder o fio da meada, eu resolvi gravar esse vídeo, beleza? Olha só, turma, a gente parou exatamente nesse ponto aqui, ó. Vamos voltar então da última aula. Estamos estudando o processo de eutrofização, né? Então, as etapas da eutrofização. Só para relembrar rapidamente, aquele lago que era oligotrófico, né, tinha poucos nutrientes, ele recebe uma quantidade bem grande de nutrientes inorgânicos, que provoca o crescimento acelerado, explosivo das algas, bloqueando a luz do sol, matando os organismos autotróficos, aumentando a quantidade de matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai servir de alimento para os decompositores aeróbios. Consequência disso é que esses decompositores aeróbios esgotam rapidamente, né, o oxigênio diluído na água, provocando a morte de animais e seres vivos dependentes do oxigênio diluído na água, tá? Então eu estou aqui justamente na minha última anotação. A consequência para isso, então, vai ser o que, Brasil? Então deixa eu anotar aqui junto com vocês aí. Qual vai ser a grande consequência? A grande consequência que vai acontecer aqui é que essa matéria orgânica não para de aumentar, né? Com a morte dos seres vivos diluídos na água, perceba que o peixinho morto, né, e tudo mais, a gente ainda tem mais matéria orgânica morta nesse lago, tá? E aí, Brasil, o que que acontece? Agora eu tenho muita matéria orgânica morta e tenho pouco oxigênio. Nesse momento vai acontecer a terceira sucessão, o terceiro movimento explosivo de populações, porque até as bactérias decompositoras aeróbias começam a morrer. E aí, o que vai acontecer? Então vamos lá para a próxima bolinha aqui para a gente ver o que vai acontecer, beleza? Deixa eu ampliar aqui, deixar aqui já bem localizado. Vamos fazer o desenhozinho rápido, básico. A água aqui, tomada pela superfície verde, né? Aquele filme de algas aqui, ó, bloqueando a luz do sol, tá? Aí tem aquele peixinho, tadinho do peixinho. Tá morto aqui, ó. Peixinho aqui, tem um outro peixinho aqui que apareceu também morto. Tudo boiando, né? Mostrando que o oxigênio está realmente bem pouco nesse ambiente. Tranquilo? Brasil, o que vai acontecer? Aquele tanto de matéria orgânica no fundo, né, acumulado, agora vai servir de comida para os decompositores anaeróbios, tá? Então esse é o último estágio. Vamos colocar aqui, ó. Ó, o excesso de matéria orgânica. Foi mal, Brasil. Ó, de matéria orgânica. Mais o que? Mais um ambiente com pouco oxigênio diluído resulta em decomposição, anaeróbia. Vamos escolher uma cor bem bonita aqui para os decompositores anaeróbios. Anaeróbia. Tá?
E aí, Brasil, essa decomposição anaeróbia, né, acaba provocando um aumento da população de decompositores anaeróbios. Tem uma outra coisa também interessante. Essa decomposição anaeróbia, ela libera gases na atmosfera com enxofre na sua composição, tá? Com enxofre na composição. E o que que isso significa, Pagibio? Significa, Brasil, cheiro ruim, tá? Olha, isso aqui está relacionado com mau cheiro. Um mau cheiro característico de coisas fedorentas, tipo fezes, tipo pum, flato, sabe? Aquele cheiro sulfuroso, né? De decomposição, de putrefação de matéria orgânica, tá? Então, basicamente, esse é o cenário que fica, esse é o cenário que se constrói. E aí, a eutrofização acaba por aí. O que a gente precisa discutir para finalizar essa ideia é o seguinte: normalmente, o que a gente tem é eutrofização muito próxima de grandes centros urbanos. Por exemplo, a Lagoa da Pampulha, como eu comentei com vocês, é uma lagoa eutrofizada. E por que isso acontece? Se aquilo que está sendo jogado nela não é matéria inorgânica, é matéria orgânica, né? São dejetos humanos, restos, né, de fezes e tudo mais, do que tem mais nojento numa cidade. A gente tem que pensar o seguinte: a matéria orgânica liberada no esgoto, ela primeiro passa por uma decomposição que libera matéria inorgânica, e aí essa matéria inorgânica ela inicia todo o processo de eutrofização que a gente descreveu, né? Eu vou tentar representar isso nessa próxima figurinha aqui, tá? Então vem aqui comigo. Vou fazer já um desenho em sequência. Olha só. Então vamos imaginar, né, o que está acontecendo, o que acontece anualmente na Lagoa da Pampulha, tá? E aí eu vou deixar o quadrinho de baixo, né, o círculozinho de baixo, para a gente tentar pensar em estratégias para evitar que isso aconteça. Inicialmente, o que é lançado é matéria orgânica, certo? Eu vou representar essa matéria orgânica aqui como se fosse essa coisa escura que está sendo jogada aqui, ó. Tá? Tipo, esgoto, né? Essa água negra está sendo jogada aqui. Eu vou tentar misturar um pouquinho com laranja para ver se dá um efeito de marrom, né? Não deu não, né? Mas enfim, a gente tentou, né, Brasil? Nós tentamos, aí, ó, pronto. Deu um efeito de marrom, tranquilo? Então, esse esgoto que entra, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Esse esgoto que está entrando, ele lentamente vai passar por um processo de decomposição e vai o que? Ceder nutrientes inorgânicos, fazendo com que, sim, aí sim as algas comecem a crescer de forma desordenada, tá? Então, sem falar que a própria atividade de decomposição do esgoto já acelera o processo de esgotamento do oxigênio, né? Então aqui eu vou colocar um número 1 aqui, só para a gente entender o que esse número 1 representa, tá? E aqui do lado eu vou escrever um pequeno texto, tá? Então olha só, o lançamento de esgoto em lagos provoca indiretamente, deixa eu colocar um vermelho aqui para destacar essa palavra, indiretamente a eutrofização, né, Pagi? Eutrofização a partir, ó, da decomposição
Então, da decomposição aeróbia da matéria orgânica do próprio esgoto. É o que está representado na bolinha de número 1. Tranquilo? Então, essa própria decomposição, ela também contribui para reduzir. Então, vamos escrever aqui, ó, reduz também o que? A concentração de O2 na água. Tá bom? Então, o que acontece na Lagoa da Pampulha é isso. Tanto é que quando chove pouco, quando está no clima de seca e tudo mais, a gente vê essa Lagoa da Pampulha mal cheirosa e a gente vê a Lagoa da Pampulha também verde, né? Com aquela capa verde em cima da água. Tranquilo? Aquela coloração verde vem disso aí. Beleza. O último quadrinho aqui é para a gente pensar em algumas soluções. Soluções que podem melhorar ou finalizar o processo de eutrofização. Tranquilo? E aí a gente fecha a nossa aula gravada e encerra o assunto. Tá. Como que a gente pode evitar o problema, né, da eutrofização? Primeiro a gente vai relembrar quais são os problemas aqui, os principais problemas relacionados à eutrofização. O primeiro problema seria a entrada de nutrientes, certo? E o segundo problema é o esgotamento de oxigênio diluído, certo? Esses são os dois principais problemas. Então, vamos colocar aqui, ó, possíveis soluções para a eutrofização. A primeira delas seria interromper ou melhor, o fluxo de dejetos, né, para essa água, seja a partir de tratamento do esgoto, né? Então vamos pensar em tratamento do esgoto para evitar que isso aconteça em grandes centros urbanos. No caso lá da agricultura, né, como a gente viu lá, né, o principal problema é que o solo estava sem cobertura vegetal, né? Então, a gente pode pensar em cobertura vegetal no solo, certo? Então, o solo coberto ele vai segurar mais os nutrientes, não deixa isso ser lavado superficialmente. Outra coisa que a gente pode pensar é a seguinte, né? Aumentar a aeração da água. Igual a gente faz no aquário, né, em pequena escala, que tem uma bombinha soltando o arzinho lá, isso ajuda a bombear oxigênio. Existem esguichos que você pode fazer e esses esguichos ficam remexendo a água e ficam fazendo com que a água seja lançada a metros de altura. Na hora que ela bate, ela mistura com o ar atmosférico, né? Então, esses movimentos de aeração artificial aumentam a concentração de CO2 na água, tá? Se você pensar bem, esse problema de eutrofização ele acontece em rios que são extremamente vagarosos, tipo o Rio Tietê lá em São Paulo, o Rio Pinheiros, São Paulo, né, que eles quase não correm, né, eles arrastam, ou então em grandes lagos, né, ou represas. Isso não vai acontecer, por exemplo, no rio que tem uma corredeira muito volumosa, que tem muita pedra, porque à medida que ele vai correndo, ele vai fazendo esses movimentos, ele vai gerando essa oxigenação, né? Então, aumentar a aeração da água a partir de movimentos, de bombas, né? Que joga a água para cima e faz a água ficar espumando o tempo todo. É uma forma também de conseguir atingir esse objetivo de reduzir
de não reduzir a concentração de oxigênio na água, promovendo, né, o que promoveria a morte dos peixes. Tudo bem? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse assunto aí. E daqui a pouquinho a gente se encontra de novo nas nossas aulas ao vivo. Tchau, tchau e até a próxima.